Boa noite a todos que acompanham a Papão TV Gengabet, esse pós-jogo. A gente vai dar início agora à entrevista coletiva com o técnico Luizinho Lopes, direto aqui da sala de imprensa do estádio Jorjão, depois dessa partida entre Novo Horizontino e Paysandu pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luizinho, boa noite. Rodolfo aqui do Grupo Liberal. Luizinho, o Campeonato Brasileiro para o Paysandu vai começar semana que vem, porque pela primeira vez depois de, acho que 2 meses ou quase 3 meses, né? Eu sei que mais de 2 meses é verdade, porque acompanho direto o Paysandu. O Paysandu vai ter uma semana cheia para trabalhar? Boa noite, Luiz. Boa noite. Na verdade, assim, entendo a sua pergunta, entendi o que você quis dizer com relação a iniciar agora, mas na verdade, assim, ele já iniciou, né? Os pontos já estão correndo aí, nós já perdemos muito, né? Agora, com relação a ter uma semana aberta para trabalhar, sim. Luizinho, eu queria que você falasse do impacto, né, desses desfalques, a gente falou isso no pré-jogo, né, e quanto isso tem impactado de fato até nas suas decisões. Em algum momento no segundo tempo você aciona uma linha de 3 zagueiros, essa linha de 3 zagueiros foi muito pela falta de opção, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, você nem fez as 5 substituições. Qual que é o impacto disso, dessa dificuldade de ter os jogadores para um desempenho no dia a dia? Bom, longe de desculpa falar do impacto real, né, do que se passa no momento. Nós não tínhamos nenhum meio-campista no banco, nem volante, nem meia. O Vilela sentiu um desgaste no adutor, e aí nós já estávamos construindo com 3, defendendo em alguns momentos com linha de 5, o Vilela estava fazendo aquela entrada, então nós colocamos o Luan. Ali nem impacta, porque um jogo de Série B desse nível, contra um time tão competitivo, que tem um elenco tão forte, né? Se você olhar as trocas do Novo Horizontino, você percebe que é um elenco extremamente forte, né? A partir dos 20 minutos do segundo tempo ainda tem muito jogo, né? E assim, dificulta essa troca de marcha em algumas posições. A gente chegando assim depois de uma maratona exaustiva, sem ter algumas posições para trocar, você termina ficando com alguns jogadores mais castigados, mais cansados, né? E aí baixa a competitividade, né? Isso é natural, jogando contra um time com essa qualidade, com esse nível de competitividade, que é muito forte dentro de casa, e você não conseguir fazer algumas trocas em algumas posições, é claro que isso traz um dano e diminui o nível de competitividade. Até em cima dessa pergunta que o colega Luan fez, Luiz, a respeito da escalação de jogadores, a gente sabe que o Paysandu veio muito remendado por esses jogos. Tu escala jogadores assim, que a gente vê, não é? A gente tem uma transmissão muito forte nas plataformas digitais, então a participação é muito grande da torcida. Jogadores que podem ou não entregar aquilo que o Luiz espera? Bom, hoje nós adiantamos o retorno do Borazzi, o próprio Quintana, né, justamente por essa dificuldade de colocar o time mais competitivo dentro de campo possível. O Dudu, na final, no clássico contra o Remo, ele teve um corte profundo na parte de trás da perna e veio para o esforço, treinou, o ponto abria, entrou dentro de campo no final ali. Não sei ainda o que se passou, mas assim, a gente entrando com muitos jogadores assim, se sacrificando, né, e muitos jogadores que já vêm jogando essa sequência mais fadigado. Eu acredito que se abrindo uma semana tem que ser um tempo suficiente, não só para recuperar fisicamente, mentalmente, né? Nosso elenco hoje, depois de perder como nós perdemos, dá uma demonstração de mentalmente também estar muito fadigado, né? Não tem como ser diferente. Nós fizemos um primeiro tempo para ser um jogo aqui em Novo Horizonte bom, poderíamos ter saído vencendo a partida no primeiro tempo, naturalmente, porque nós tivemos muito boas oportunidades, mas a gente continua pecando muito nas tomadas de decisões para determinar a partida, para fazer gol, né? E erramos muito também em tomadas de decisões para favorecer a oportunidade de gol para o adversário. Esse tem sido uns acontecimentos recorrentes. Hoje, novamente, mas enfim, o segundo tempo baixou muito a competitividade, a gente não conseguiu fazer algumas trocas em algumas posições para melhorar a energia e culminou no resultado merecido no Horizonte. Luizinho, só para me apresentar, né, o pessoal que está nos acompanhando lá em Belém, eu gostaria que você falasse um pouco se dentro da comissão técnica tem um prazo. Eu acho que daqui 3, 4 rodadas a gente vai estar com o departamento médico mais vazio, a gente vai ter tempo para trabalhar. Se vocês trabalham, eu posso ser cobrado daqui 4 rodadas, porque eu sei que a partir dali a gente vai estar diferente. Vocês trabalham com algo nesse sentido? Bom, assim, o prazo ele se torna um pouco subjetivo, né? Precisa dar resultado o quanto antes na Série B, mas eu diria as nossas lesões, na maioria delas, as que não são trauma ou um acidente, como foi o caso do Dudu, de um corte profundo, são lesões grau 1, né? 2 semanas, agora em 15 dias tem 2 jogos, em 15 dias nós estávamos jogando 6 vezes, né? 5, 6 vezes.
Então, assim, acho que abrindo aí 2 semanas, eu acho que é o suficiente a gente fazer, né, o DM esvaziar, né, assim, menos jogadores entrando dentro do DM. Agora sim, um elenco mais reduzido consegue dar uma resposta melhor, porque você, em 2 semanas, em 15 dias, você vai jogar uma vez no final de cada semana, né? Eu acredito que pelas lesões que nós temos nesse exato momento e o grau dessas lesões, eu acredito aí que 15 dias aí vai estar todo mundo à disposição, disponível, e claro, é sempre natural ter um ou outro lesionado, não uma legião, né? Luiz, o membro do cargo diretivo mais alto que está hoje nessa viagem é o Frontini, né? Lá em Salvador, o presidente Roger não foi, e nesse jogo de hoje, nenhum dos vices vieram, além do presidente. Qual o sentimento que tu tens, o elenco tem alguma mensagem que isso passa para ti ou não? Não, nós estamos numa viagem conjugada, né? Nós saímos de Salvador, viemos para cá, nós estamos representados pelo nosso executivo e estamos representando o clube da melhor maneira possível, trabalhando diuturnamente, tentando fazer o melhor para o Paysandu. Infelizmente, o melhor é quando o resultado vem, né? Mas assim, o que nos compete, de dedicação, de trabalho, de cuidado, de tentar fazer o seu melhor, está sendo feito. Infelizmente, o resultado não tem reproduzido a nossa vontade de vencer e o tanto que a gente trabalha. Ô Luizinho, agora projetando, olhando para frente, né? O que fazer de diferente? Você falou um pouco sobre questão psicológica e hoje 2 dos 3 gols saem de falhas individuais, né? Você acha que é fadiga? Você acha que é questão psicológica? O que fazer para tentar minimizar? Eu sei que é algo que foge um pouco do controle do treinador, mas o que fazer para tentar minimizar esses erros individuais que às vezes colocam o resultado à prova? Existe uma subjetividade por trás disso, mas tamanha a quantidade de jogos que nós não vencemos e acontecendo o que aconteceu, transmite uma mensagem sim de falta de confiança, né? Eu acredito que sim, que isso começa a influenciar negativamente, tanto ofensivamente como defensivamente. E como eu falei, você só adquire confiança no futebol vencendo, atacando, fazendo gol, né? O Paysandu vai voltar a vencer em algum momento e aí naturalmente a confiança ela retoma. A derrota de hoje ela foi por falta de atenção para ti, Luiz? Bom, eu acho que nós fizemos um primeiro tempo justo para ser um jogo contra o Novo Horizontino aqui dentro. Nós poderíamos ter vencido o primeiro tempo, descido com uma vitória. Eu acredito que o desgaste geral da nossa equipe, no final, com os acontecimentos, da forma que a gente tomou o gol, fadigou ainda mais mentalmente. Eu acredito que a gente não conseguiu fazer algumas trocas com jogadores que já estavam exaustos dentro de campo. Hoje nós estávamos sem os 2 laterais, o Dudu que entrou precisou sair, o lateral esquerdo que tinha disposição entrou do lado direito, então tinha alguns jogadores que a gente precisava trocar marcha, mas nós não tínhamos posição para repor essas funções e ficamos com muitos jogadores desgastados dentro de campo. E a outra pergunta é, depois do segundo gol tomado, o Paysandu perdeu a confiança que teve no primeiro tempo? É o que eu acabei de falar, né, cara? Da forma que a gente não faz e da forma que a gente tem tomado, naturalmente se perde a confiança. E a última pergunta, Luiz, essa questão de PPDA, né? Que o Paysandu ele é um dos piores times do campeonato, né? Nesse desempenho. Queria que tu falasse sobre isso, essa questão de pressão pós-perda que o Paysandu está tendo no campeonato, se está sendo bem utilizado pelas equipes adversárias. Na verdade, assim, é bom sua pergunta, sinal que você está buscando essas informações. A gente vem realmente um desgaste muito grande, né? E assim, se nós estamos posicionados onde nós estamos, é porque muita coisa não anda bem, né? Agora, falar assim, esse detalhe de uma reação pós-perda, isso é um dos momentos do jogo, né? Até precisa averiguar após esse jogo como é que está essa situação, mas não passa só por aí. Agora, se nós estamos posicionados onde nós estamos, é porque muita coisa precisa melhorar, não tenha dúvida, né? Nós estamos posicionados numa posição que não estamos entre os melhores, então é porque muita coisa precisa ser melhorada, muita coisa precisa ser ajustada, não só essa questão.